Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quarta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o Senhor em meu coração nessa manhã abençoada. E a gente está dando sequência na série de vídeos dessa semana, onde nós estamos refletindo sobre sentimentos e hoje nós vamos refletir sobre mágoas e ressentimentos. Esses sentimentos que provêm do nosso coração têm nos aprisionado e pode ser que pessoas tenham atentado contra nós, tenham nos machucado. Pode ser que esses machucados já são cicatrizes ou ainda sejam feridas abertas. Mas a realidade é que esses ressentimentos, essas mágoas, elas têm impedido de que possamos de fato fazer as vontades de Deus. E tem chegado num determinado momento que pode ser que essas mágoas e ressentimentos tem influenciado tanto no nosso coração que nós temos nos tornado pessoas amargas e temos replicado esse exemplo em relação a outras pessoas. Feridos que fomos, também temos ferido outras pessoas. Magoados que somos, também temos magoado outras pessoas. Então isso tem sido replicado e nós sabemos que nós estamos nessa situação e não aguentamos mais. Então, se você traz hoje ressentimentos, mágoas, marcas de pessoas que atentaram contra você, que nós possamos pedir ao Senhor para que nos dê libertação nessa manhã. Pode ser que a gente não tenha força, a gente já está cansado, não aguenta mais de viver esse sofrimento, mas o Senhor Ele quer nos libertar hoje, nessa manhã. Ele não quer que pese sobre nós esses pesos, Ele quer que nós possamos voar como águias e que não estejamos com esses fardos nas nossas costas. O Senhor Ele fala claramente para nós que venha a mim todos aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que estão cansados, que Ele nos aliviará. Então hoje é uma manhã de alívio, uma manhã de descanso, para nós entregarmos todos esses ressentimentos, essas mágoas que têm nos impedido de fazer as suas vontades. Então hoje a reflexão vai ser em Levítico, é o capítulo 19, versículos 17 e 18, que diz o seguinte: Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Aqui nós temos um alerta claro sobre o impacto que as mágoas e o ressentimento têm no nosso coração. Pode ser que pessoas tenham atentado contra nós, feito coisas que não estão corretas, e nós, machucados que fomos, nós temos carregado esse ressentimento dentro do nosso coração. Pode ser com atitudes, pode ser com palavras, pode ser com atos, maquinações que alguém tenha feito contra você e, no meu caso, a mim mesmo, que tenham impactado a nossa vida de forma tão profunda e tão dramática que esse ressentimento ele tem se tornado ódio, ele tem virado uma grande vontade de nos vingarmos. Ontem nós falamos a respeito do peso das culpas, que é uma decisão nossa de seguirmos a nossa natureza pecaminosa. E esse sentimento, por mais que nós somos afetados, ele também nos leva aos caminhos que são os caminhos contrários à vontade do Senhor. Nessa palavra nós temos claramente que nós temos que exercitar o perdão, exercitar o amor ao próximo, porque isso é parte da nossa decisão de servir ao Senhor. Uma vez que nós estamos servindo ao Senhor, nós sabemos que não é fácil servir ao Senhor. Ele faz uma grande transformação no nosso ser a partir dessa decisão. É com essa força do Senhor que a gente é capaz de perdoar o imperdoável. Pode ser que você esteja se colocando agora, mas aquilo que me fizeram é algo imperdoável. Pode ser que tenha sido uma traição, pode ser que alguém tenha agredido você, pode ser que alguém tenha maquinado contra a sua vida, tenha falado coisas que não são verdades e tenha te prejudicado. E na sua visão, na nossa visão, que
que nós temos como humanos, isso é imperdoável. Nós fomos injustiçados, cometeram erros contra nós, mas nós temos carregado esses sentimentos dentro do nosso coração, essas mágoas, esses ressentimentos, eles têm sido usados pelo maligno para poder impedir que nós façamos as vontades de Deus. E o maligno, ele brinca com isso, porque ele coloca no nosso coração o tempo todo que nós devemos sentir raiva, ódio do nosso irmão, sentimentos de vingança, de querer vingar, de fazer exatamente aquilo que foi feito contra nós, as vidas daqueles que estão à nossa volta. Mas hoje, na palavra de Deus, está claro para nós que Jesus, ele quer um comportamento diferente de nós. Ele quer que nós não revidemos, que nós não repliquemos esse exemplo que de alguma forma alguém fez com a gente, mas que nós possamos perdoar, nós possamos nos libertar desses fardos. É porque muitas vezes nós temos carregado essas pessoas que fizeram mal contra nós, que atentaram contra a nossa vida, com atitudes, com pensamentos, com palavras. Nós temos carregado essas pessoas nas costas, meu irmão, minha irmã. Mas hoje, Jesus, ele quer nos dar a libertação. O que você traz para hoje? Alguém te magoou profundamente? Você carrega dentro do seu coração um ressentimento por algo que foi feito contra você? Um ressentimento contra alguém especificamente? Isso você percebe agora que está impedindo de que o canal, o DNA do Senhor que está dentro do seu coração, você tem sentido que isso tem impedido que você de fato tenha uma comunhão com o Senhor? Ao liberar esse perdão, você sente que você poderia se sentir mais leve, poderia estar coerente com as vontades de Deus. O que você traz hoje, meu irmão, minha irmã? Porque hoje o chamado é que nós possamos liberar esse perdão para aqueles que nos ofenderam, por mais que nós tenhamos sido injustiçados, por mais que isso tenha sido hediondo. Jesus hoje, ele nos ensina a virar o outro lado da face aqueles que nos batem. Meu irmão, minha irmã, eu sei que isso é difícil, eu sei que dói, eu sei que machuca, que os nossos sentimentos são sentimentos de retribuir exatamente na mesma moeda, mas hoje Jesus nos pede para dar um passo para trás, para que nós possamos dar 200 para frente, nós possamos fazer as vontades do Senhor nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Então gostaria de te convidar a mentalizar nesses sentimentos que você tem carregado, dessas pessoas que te magoaram, que de alguma forma permitiram que essa ferida ou essa cicatriz dentro de você às vezes doa constantemente. Você coloca essas pessoas hoje diante de você, essas atitudes que ocorreram contra você, que nós possamos entregar ao Senhor, falando para Ele que nós não temos a capacidade por nós mesmos de perdoar, mas é por Deus, é para Ele que nós vamos de fato perdoar. E nós vamos pedir a libertação completa desses fardos, dessas correntes que têm nos aprisionado, onde o inimigo nos quer, que é no canto de uma sala, no quarto escuro, no fundo do poço, remoendo, buscando a vingança, esses sentimentos de ódio que vão completamente na contramão daquilo que Deus quer que nós façamos. Nós possamos pedir ao Senhor para que Ele nos liberte. Se essa palavra você sente que Jesus, Ele quer dar libertação para você, porque eu sinto no meu coração que Ele quer também me libertar desses sentimentos que por muito tempo eu também carreguei nas minhas costas, mas hoje eu quero me ver livre deles, meu irmão, minha irmã. Quero estar hoje praticamente completamente liberto para poder fazer as vontades do Senhor. Você sente que o Senhor está dizendo isso para você, no seu coração. Ele quer uma postura nova, um sim da sua parte, liberar um perdão da sua boca para essas pessoas, para essas atitudes, meu irmão, minha irmã. Nós possamos juntos aqui mergulhar, que Ele vai fazer algo especial na sua e na minha vida nessa manhã de quarta-feira. Então vamos lá. Senhor Deus, eu queria te agradecer muito pela sua presença, te agradecer, Pai, por essas inspirações, por esse canal, pela minha vida, pela minha saúde, por esses irmãos, Pai, que aqui estão. Pai, nós não aguentamos mais, Pai,
carregar, Pai, esses ressentimentos, Pai, essas mágoas dentro do nosso coração. Nossos irmãos, Pai, atentaram contra nós, contra a nossa vida. Falaram coisas que nos magoaram, fizeram coisas que nos machucaram. Maquinaram, Pai, contra a nossa vida. Falaram, Pai, mentiras, Pai, para nos prejudicar, para nos derrubar, Senhor Deus. E essas atitudes, Pai, afetaram o nosso coração de uma forma, Pai, que nós temos que carregar essas mágoas, Pai, esses sentimentos, Pai, que nos levam ao ódio, Pai, à vingança, Senhor Jesus. Mas a nossa natureza, Pai, divina, Pai, o seu DNA dentro do nosso coração, fala claramente, Pai, que não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer o perdão, Pai. O Senhor quer, Pai, que nós possamos, através do seu poder, Pai, romper essas barreiras, esses grilhões, Senhor Jesus. O Senhor quer que nós possamos voar. O Senhor quer, Pai, que nosso coração seja puro, Pai, para poder ter uma comunicação, uma comunhão contigo fluida, Senhor Deus. Mas esses sentimentos, Pai, têm nos impedido. Muitas vezes, Pai, esses sentimentos, Pai, têm até nos influenciado a replicar esse ódio, Pai, a replicar esses exemplos, Pai, que nós tivemos, Pai, no passado. Nós temos vivido desse passado, Senhor Jesus, sendo que o Senhor quer, Pai, que nós foquemos no futuro ao seu lado, Senhor Deus. Então nós pedimos essa manhã, Pai, pela nossa incapacidade, Senhor Jesus, reconhecendo, Pai, a nossa imperfeição, Pai, sabendo, Pai, que nós devemos buscar, Pai, a santidade, Senhor Jesus. Nós colocamos, Pai, essas pessoas diante de Ti, Pai, essas atitudes, Pai, essas ações que foram feitas contra nós, Pai, nós colocamos diante de Ti agora, aos Seus pés, Pai, para que o Senhor possa nos libertar delas, Pai. Que essas feridas que estão no nosso coração agora, Pai, possam ser curadas. Que essas cicatrizes, Senhor Jesus, elas possam ser apagadas, Senhor Deus. Mas que nós possamos, Pai, estar completamente libertos. O Senhor diz para nós, Pai, nas Suas palavras: venham a mim aqueles que estão sobrecarregados, que estão cansados, que eu vos aliviarei, Pai. O Senhor nos aliviará, Senhor Jesus. Então nós colocamos, Pai, cansados, sobrecarregados diante de Ti, com todas essas dificuldades, com essas pessoas, com essas atitudes. Nós queremos, Pai, liberar o perdão sobre a vida delas, Pai. Que nós possamos, Pai, a partir de agora voar, Pai, fazendo as Suas vontades, com um coração leve, um coração completamente restaurado, Senhor Jesus. Porque isso só é possível através do Seu poder, Senhor Deus. É isso que nós pedimos, Senhor Jesus, nessa manhã abençoada de quarta-feira. Meu irmão, minha irmã, se você sentiu que o Senhor te convidou para um pensamento completamente diferente daqui para frente, um pensamento onde seu coração está livre das amarras, tanto do ódio, quanto da vingança, quanto do ressentimento, quanto das mágoas. Meu irmão, minha irmã, não deixe de fazer as vontades de Deus. E se esse vídeo ele for utilizado pelo Senhor para poder fazer as vontades dele na sua e na minha vida, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Dessa forma você também estará evangelizando. E essa mensagem certamente, da mesma forma que alcançou os nossos corações, alcançará também outros corações. Que você tenha uma quarta-feira abençoada, iluminada, que você possa desfrutar dessa leveza de ser um filho de Deus completamente liberto. É isso que eu desejo para você nessa manhã abençoada. Se Deus quiser, nós nos vemos amanhã no novo vídeo e amanhã nós vamos falar sobre medos. Te espero lá. Um abraço. Obrigado.